Bom dia, boa tarde, boa noite para você que esteja assistindo, dependendo da hora, né? Meu nome é Leonardo, eu sou estagiário do curso de Física da UERN e eu estou aqui hoje para dar uma aula de Leis de Newton para os alunos da Escola Eliseu Viana. Antes de começar a aula, eu queria desejar força para todo mundo, tá? Eu sei que esse não é um momento fácil, eu gostaria muito de estar com vocês numa aula presencial, gostaria de ter um contato pessoal com vocês, mas infelizmente não é o que a gente pode agora. A gente tem que tomar nossos cuidados, temos que ainda manter o isolamento social o máximo que a gente puder, para que essa doença vá embora logo e a gente possa retomar as atividades presenciais e encontrar nossos amigos e colegas e tal. Então, eu espero que essa aula seja boa para vocês, tá? Eu espero que vocês consigam aprender bem, apesar das dificuldades, tá? Então, galera, vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem, tá? Então, vamos começar a nossa aula, tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre o que são leis de Newton, as condições e limites de validade, lei da inércia, o conceito de massa, primeira lei de Newton, terceira lei de Newton e segunda lei de Newton, tá? Então, essa aula vai nos dar uma base muito importante, tanto para as leis de Newton quanto para as aplicações. Galera, o que são leis de Newton, tá? As leis de Newton, elas são leis que estudam o movimento, certo? Que nos dão uma base muito boa para a gente compreender os fenômenos que estão no nosso mundo, os fenômenos que envolvem movimento, tá? Isso é importante porque em todas as áreas da ciência nós vamos ter algum fenômeno, alguma situação em que envolva movimento, certo? Então é comum que a gente tenha situações na química, na física, na biologia que envolvam movimento. E ter leis que estudam isso é fundamental, porque a gente pode, por exemplo, prever fenômenos, tá? E estudar detalhadamente cada um deles, tá? Então, quando a gente estudar mais as aplicações, vocês vão ver o quanto essas leis são importantes, tá? Galera, aqui tem um memezinho que eu coloquei, tá? Um Twitter, explica as três leis de Newton. Bom, primeiramente, quem é esse tal de Newton que eu nem conheço e já sai impondo leis, tá achando que é quem? Aqui mostra bem uma indignação interessante, né? Quem é esse tal de Newton e quem é e por que ele sai impondo essas leis, né? Galera, essas leis que na verdade não é exatamente imposta, digamos assim, para todos os fenômenos, tá? A gente tem certas condições e certos limites de validade que tornam a teoria própria para estudar determinadas situações. Então, as leis de Newton, elas não vão conseguir explicar todos os fenômenos. Elas vão conseguir explicar uma parte deles, tá? E a gente sabendo as limitações dela e as condições de aplicação, a gente consegue explorar todo o potencial da teoria, tá? Então, é importante nós termos em mente que as leis de Newton não vão conseguir explicar todos os movimentos possíveis, tá? Mas ele consegue explicar muitos movimentos que estão no nosso cotidiano, tá? Então é importante a gente reconhecer isso. Então, quais são essas condições e esses limites de validade? Galera, a primeira coisa que vai acontecer quando a gente estiver estudando o movimento de um corpo pelas leis de Newton é modelagem de partículas, tá? A gente vai simplificar o corpo que a gente está estudando, vai imaginar uma situação em que aquele corpo ele vai ser uma partícula, tá? A gente vai pegar uma situação real, tá? Por exemplo, o movimento de um carro, e transformar esse carro numa partícula. Imaginar ele como se fosse uma partícula. Por que isso? Porque aí a gente está ignorando o tamanho do corpo. A gente está ignorando se o corpo é um carro, se o corpo é uma pessoa, se o corpo é um planeta. Se a gente conseguir transformar numa partícula, se a gente conseguir modelar ele como uma partícula, aí então a gente consegue
fazer um estudo das leis de Newton, independentemente de que corpo seja, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó, eu tenho um homem caindo de paraquedas, tá? E aí você tem o ar aqui em volta dele. Galera, se a gente puder fazer um estudo dessas leis do movimento dele pelas leis de Newton, e a gente pode, então a gente pode transformar ele numa partícula, tá? E essas setas a gente vai ver mais na frente que vão ser as forças que estão atuando nele. Aqui, por exemplo, o movimento de uma caixa, tá? Se a gente for fazer um estudo pelas leis de Newton, a gente pode transformar essa caixa numa partícula, tá? Então, essa simplificação, ela nos permite fazer um estudo em muitos corpos, tá? Só que, o que acontece? Não são todos os corpos que a gente pode modelar como partícula, tá? Então, corpos que são muito extensos, por exemplo, em relação ao problema como um todo, por exemplo, você tem um carro você tem um carro numa pista de, sei lá, 20 metros. Esse carro é muito grande nessa pista, então fica muito difícil transformar ele numa partícula, tá? Então, quando a gente for estudar a lei de Newton, a gente vai modelar os corpos como uma partícula, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer exemplos de aplicações, tá? Outra condição que a gente tem é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela vai nos dar uma condição de aplicação das leis, tá? Muita gente confunde a lei de Newton, a primeira lei, como se fosse simplesmente a lei da inércia, mas não é bem assim, tá? Galera, mesmo que um corpo ele atenda essas duas condições, tá? A primeira lei de Newton a gente vai explicar mais na frente. Se um corpo atender essas duas condições, nós vamos ter umas situações limites, tá? Em que a mecânica newtoniana, as leis de Newton, não podem ser aplicadas. Por exemplo, se o corpo for muito pequeno, aqui entra no domínio da mecânica quântica. Então vão existir leis específicas para estudar esse tipo de movimento na mecânica quântica. Se o corpo tiver com velocidade muito rápida, aqui a gente vai ter a mecânica relativística, então vão ser outras leis, tá? Então a gente tem essa limitação das leis de Newton. Então a gente tem condições, tá? E a gente tem limites, certo? Galera, então falar um pouco agora da lei da inércia e o conceito de massa. A lei da inércia é essa daqui. Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. O que quer dizer essa lei? Galera, vamos analisar essa frase aqui por partes, tá? Quando eu digo que um corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, eu posso resumir essas duas sentenças, essas duas afirmações, em uma afirmação só, que seria o quê? O corpo mantém a sua velocidade constante. E aqui quando eu falo de velocidade, eu estou falando de velocidade no sentido físico, ou seja, velocidade vetorial. Então o corpo vai manter sua velocidade vetorial, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Então a lei da inércia, ela nos diz, na verdade, uma característica da força, que é o quê? Um agente físico que é capaz, que é responsável pela mudança de velocidade, tá? Então isso é uma característica da força. A gente vai estudar mais sobre o conceito de força à medida que a gente for estudando as outras leis, tá? E aí, galera, nesse sentido, a massa é uma medida da inércia, tá? Como assim? Existem corpos que têm uma inércia maior e existem corpos que têm uma inércia menor. Inércia corresponde à dificuldade de mudar o movimento de um corpo. Por exemplo, é muito mais fácil você movimentar um carrinho de compras
por exemplo, do que um carro comum, um carro normal. Isso quer dizer o quê? Que o carro normal ele tem uma maior inércia do que o carrinho de compras. E isso significa o quê? Que o carro normal tem maior massa do que o carrinho de compras. Agora pega uma parede, por exemplo. Uma parede vai ter maior massa que esses dois exemplos, porque é muito mais difícil empurrar uma parede, né? Quase impossível, do que um carro ou um carrinho de compras, tá? Então, massa é uma medida da inércia. Quanto maior for a inércia de um corpo, ou seja, quanto maior for a dificuldade de mudar o movimento daquele corpo, maior é a massa, tá? E aqui a lei da inércia pode explicar a sua preguiça, né? Se você é muito preguiçoso, provavelmente você tem muita inércia, tá? Bom, e aqui a gente chega na primeira lei de Newton, tá? Como eu tinha falado, muitas pessoas confundem a primeira lei de Newton com a lei da inércia, que não é bem assim, tá? Galera, para entender o porquê a primeira lei de Newton não pode se resumir em apenas a lei da inércia, vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Aqui a gente tem um garoto, tá? Que eu vou chamar esse garoto de João. E essa cabeça aqui eu vou chamar de Guilherme, tá? Né? O João tá segurando, o Guilherme tá segurando uma caixa rosa, tá? O que esse exemplo vai mostrar pra gente? Veja, imagine que ele está segurando os dois numa mesma altura e aí ele solta os dois, tá? A gente já estudou, ou vocês já estudaram que quando um corpo cai, considerando que aqui vão ser duas quedas livres, vão ter um movimento acelerado. Como eles estão caindo da mesma altura, eles vão ter praticamente o mesmo movimento durante toda a queda, tá? Então eles vão sempre estar na mesma altura. Como eles sempre vão estar na mesma altura, o João, quando ele olhar para a caixa rosa, ele vai ver uma caixa caindo em um movimento acelerado, tá? Só que o Guilherme, ele vai olhar para a caixa, o que vai acontecer? Ele não vai ver a caixa se mover, porque ele está caindo do mesmo jeito que a caixa está caindo, nas mesmas posições. Então veja, a lei da inércia ela depende de você conseguir identificar uma mudança de velocidade, porque aí você identifica uma força. Caso você não identifique essa mudança de velocidade, não existe uma força ali, certo? Então, galera, esse exemplo mostra como simplesmente falar que a inércia é a primeira lei de Newton é um pouco complicado. A gente precisa considerar os pontos de vista dos observadores, certo? No problema. Os pontos de vista dos observadores a gente chama de referencial, tá? Então, por exemplo, Guilherme é um referencial, tá? E o João é outro referencial. São pontos de vista de observação do movimento, certo? Então, a lei da inércia, ela simplesmente não vai ser a primeira lei de Newton, tá? Por causa desse tipo de problema. A primeira lei de Newton, na verdade, ela vai nos dizer em que situação a lei da inércia pode ser aplicada, tá? Como assim? O que diz de fato a primeira lei de Newton, como ela é entendida hoje? Na ausência de forças externas e quando visualizada a partir de um referencial inercial, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento continua em movimento com a velocidade constante, isto é, com velocidade constante em linha reta. Então veja, pessoal, que a gente tem aqui praticamente a lei da inércia, mas ela só vai valer para um referencial chamado referencial inercial, tá? Então você tem um referencial que quando o corpo não está sofrendo a ação de força, ele está com a sua velocidade constante, velocidade no sentido físico. Quando ele está na ação de forças, ele vai ter um movimento acelerado. Então veja, no referencial que você consegue identificar isso, é o que a gente chama de referencial inercial. E é nesse referencial em que as leis de Newton elas vão valer, tá? Então a primeira lei de Newton define esse referencial inercial, tá? Ela não é simplesmente a lei da inércia como
os livros tratam, certo? Então aqui, galera, vamos falar um pouco sobre a terceira lei de Newton, tá? Se dois corpos interagem, a força F12 exercida pelo corpo 1 sobre o corpo 2, tá? Veja a linguagem. O primeiro número representa o corpo que está exercendo a força e o 2 representa o corpo que está sofrendo a força, tá? Então a força F12 exercida pelo corpo 1 sobre o corpo 2 é igual em módulo e oposta em sentido à força F21 exercida pelo corpo 2, né? E sofrida pelo corpo 1. Galera, vou mostrar aqui um desenho que demonstra essa situação, tá? Aqui eu vou ter dois corpos interagindo, tá? E o que acontece? Quando esses corpos interagem, de acordo com a terceira lei de Newton, vão surgir duas forças, né? Vai surgir uma força nesse corpo 2, que é a força que um está exercendo em 2, e vai surgir outra força contrária, que é a força que 2 está exercendo em 1, tá? E aí elas são opostas em sentido, tá? Veja aqui, galera, que a gente encontra duas características importantes da força. Quais são? A partir dessa lei, né? Que ela é o resultado da interação entre dois corpos, né? Veja que se dois corpos interagem, aí ele diz o que acontece. Duas forças surgem, né, no caso. E que ela é uma grandeza vetorial, porque veja, a terceira lei de Newton descreve a força em termos de módulo, direção e sentido, tá? No caso, como elas têm somente sentidos opostos, a direção é a mesma, né? Vocês já devem ter estudado vetores, já devem saber disso. Então essas são duas novas características da força. Ela é o resultado da interação entre dois corpos e uma grandeza vetorial. Além do que é a responsável pela mudança de movimento de um corpo, que a gente já viu na lei da inércia e na primeira lei de Newton, né? Então, essa lei, ela é fonte de muita dúvida, às vezes, nos estudantes, e a gente vai ver agora uns cuidadinhos que a gente tem que ter com essa lei, tá? Galera, a gente tem que ter alguns cuidados com a terceira lei de Newton, tá? Primeiro, a terceira lei de Newton é muito chamada de ação e reação, tá? Esse é um nome um pouquinho complicado. Vou dar um exemplo para explicar o porquê. Imagine que você, sei lá, está encostado, ou então você soca uma parede, por exemplo. Você soca uma parede. Quando você soca a parede recebe uma força que você exerceu, tá? E você também, na sua mão, você vai sentir uma dor. Por quê? Porque você recebeu uma força que a parede aplicou. Então, o que é que você imagina? Que você exerceu uma ação, né? Você exerceu uma ação e a força que a parede fez na sua mão foi uma reação, tá? Mas a terceira lei de Newton não fala nesse sentido de ação e reação, tá? Como o contato ocorreu num tempo só, então as duas forças surgiram ao mesmo tempo. Quando a gente fala de ação e reação, nos dá a ideia de quê? De que primeiro teve uma ação e depois teve uma reação, tá? Então não é bem assim. As forças, os pares de força, eles surgem instantaneamente, tá certo? Então tomem cuidado com isso. Bom, muitos livros usam, né, o termo ação e reação, então a gente vai ficar com ele por enquanto, tá? Mas é bom vocês terem na cabeça que não é uma ação e uma reação, tá? Outra coisa, quando a gente estiver estudando um problema sobre leis de Newton, a gente tem que tem que definir bem o que seria o nosso par de ação e reação, né? Usando o termo comum. A gente vai ter essa situação, por exemplo, você bate na parede. As duas forças que surgiram, elas surgiram devido ao contato, né? Então são duas forças de contato, né? São duas forças de contato. Então, a força de ação e de reação, os pares de força, eles vão sempre ser da mesma natureza, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver a força peso, que é a força que puxa os corpos para baixo, em direção à superfície da Terra.
A força-peso é de origem gravitacional. Então a sua reação, ou a outra força que vai surgir, né? Ela tem que ser de origem gravitacional. Então sempre que você estiver analisando um par de ação e reação pela terceira lei de Newton, tenham em mente que as forças que vão surgir, elas vão ser de mesma natureza, tá? Tenham cuidado com isso. E outra coisa também é que as forças atuam em corpos diferentes, tá? As forças atuam em corpos diferentes. Existem algumas pessoas que confundem essa situação achando que ação e reação vão surgir no mesmo corpo. Isso não pode acontecer, porque aí você teria um equilíbrio de força, como a gente vai ver na segunda lei de Newton, tá? Então as forças atuam em corpos diferentes. Por isso, é só você se atentar à terceira lei, como ela está descrita aqui, que você não vai ter problemas, tá? Aprenda a definição direitinho, que vai dar tudo certo. E tome cuidado com essas situações também, tá? Mas isso a gente vai aprender mais com a prática. Cuidado também com os memes, né? Não é vingança, é lei de Newton, tudo que vai e volta, né? Agora agora além de você aprender física, você vai aprender também a corrigir esses memes aí. Então a gente chega agora na segunda lei de Newton. Bom, galera, a gente sabe que força é um vetor, né? E representa a interação de corpos. Essa lei de Newton vai nos dar agora alguma informação sobre o que acontece quando múltiplas forças estão agindo no corpo, tá? Então veja o seguinte, eu tenho aqui 5 corpos já. Tenho corpo 1, corpo 2, corpo 3, 4, 5. Esses corpos eles estão interagindo entre si, tá? Se eles estão interagindo entre si, várias forças estão surgindo aí, né? Você poderia ter um par de forças aqui entre 4 e 2, entre 5 e 3, entre 1 e 4. Enfim, tem várias possibilidades, né? Várias forças que podem surgir. Se eu me concentrar, por exemplo, no corpo 4, a gente vai ter quais forças atuando sobre ele. Veja que o corpo 4 está interagindo com todos os outros corpos e todos os outros corpos também estão interagindo com ele. E essa interação dos outros corpos com ele vem na forma de força. Então você vai ter aqui, as forças que estão atuando nele são essas, ó. Força de 1 em 4, força de 2 em 4, força de 3 em 4 e força de 5 em 4. Por que a gente não tem, por exemplo, força de 4 em 4? Porque o corpo não pode ter a ação e a reação sobre ele mesmo, né? Sempre a ação e reação são em corpos diferentes. Então você tem aqui 4 forças atuando sobre ele, e a soma dessas forças a gente vai chamar de força resultante, tá? Vai chamar de força resultante. Essa soma de forças resultantes, de acordo com a segunda lei de Newton, ela vai ser igual a massa multiplicada pelo vetor aceleração, tá? Então, se vocês já estudaram aceleração, vocês vão saber bem que tipo de relação é essa, tá? Força resultante, que é a soma vetorial das forças que estão atuando no corpo, é igual a massa multiplicada pela aceleração, tá? Veja que aqui desse lado direito eu tenho uma multiplicação de uma grandeza escalar, que é a massa, e por uma grandeza vetorial, que é a aceleração. O que isso representa? Isso aqui vai gerar um vetor, que é exatamente a força resultante. E esses dois vetores, a força resultante e a aceleração, eles vão estar na mesma direção e no mesmo sentido. A única coisa que vai diferenciar entre eles é o módulo, tá certo? Mas eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Isso aqui vai ser muito importante a gente entender nas aplicações, tá? Então a segunda lei de Newton é basicamente isso aqui, tá? E aí eu quero que você pause o vídeo um pouquinho e pense, o que significa uma força resultante zero? Né? Uma força resultante zero, ela vai significar o seguinte. Ela pode significar duas coisas. A primeira é que as forças que estão atuando no corpo, elas se equilibram, ou seja, quando eu fizer a soma vetorial de todas as forças vai dar zero, ou que
não, simplesmente não existe força atuando no corpo, tá? Então a força resultante zero, cuidado, ela pode significar essas duas coisas. Ou não tem força atuando no corpo, ou a soma de todas as forças é zero, tá? Tranquilo? Então isso quer dizer a segunda lei de Newton. Então, galera, a gente termina essa aula de leis de Newton aqui, tá? Foi um prazer. Espero que vocês gostem da aula, tá? E essas leis de Newton, elas vão nos dar a base para estudar vários tipos de movimento. Então, muito do que vai se seguir no estudo da física vem dessas leis de Newton, tá? Então, estudem bem, tá? E qualquer dúvida podem contar comigo e com a professora Vera, tá? Muito obrigado.